E aí, pessoal, meu nome é Charles, vim trazer mais um tutorial para vocês de como a gente utilizar aqui a nossa plataforma, né? Vou trazer aí para vocês como criar uma etapa, como funciona cada componente, quais são as estilizações de cada componente. Então, começando aqui, a gente vai aqui, ó, adicionar uma nova etapa. Então, a gente já tem a liberação de todos os componentes, né? Nessa etapa, vamos começar aqui pelo alerta. O alerta, ele é utilizado ali para dar algum aviso para o assinante e tudo mais, para o visitante que você vai ter no site, né. Então, alerta, a gente tem vários tipos, né, de cores para esse alerta, vou até duplicar ele aqui para a gente mostrar. Então a gente tem um estilo vermelho, um mais informativo, um de sucesso, um de atenção, um cinza e também a cor do nosso tema. Essa cor do tema, a gente já tem em outros tutoriais como que a gente troca a cor do tema, mas só dando uma repassadinha aqui com vocês, vai ser aqui em design e cores. Então a gente pode vir aqui e mudar as cores primárias, as cores secundárias, texto, título, a tipografia e outras coisas também. Aqui também a gente faz a troca da logo, mas o foco do vídeo é mostrar agora todos os componentes. Então, a gente tem o alerta, a gente tem o altura. O altura é um componente novo, ele é bem interessante. A gente tem um modelo de régua e um modelo de input. Nesse modelo de régua, a gente vai ter aqui, ó, quando a gente põe, opa, a gente só salvar aqui para aparecer, né? E agora sim a gente vai dar o play. Quando a gente tem esse componente de régua, a gente tem ele em centímetros e polegadas. Então a gente pode fazer aqui arrastando. Ou, se a gente mudar aqui para input, o usuário pode preencher, os dados digitando. Então, mais uma vez aqui, 180 centímetros ou aqui foots inches. Então, a gente pode deixar o usuário preencher dessas duas maneiras. Já no nosso componente de argumentos. O componente de argumentos, ele é um componente de texto igual os outros de texto, só que a gente pode trazer aqui o layout em forma de lista, em forma de 3 colunas, em forma de 4 colunas. Toma cuidado por causa da parte de organização ali do seu site, né? Se a gente tiver uma versão mobile, é muito ruim você trazer em 4 colunas, fica ruim para o usuário ler. Então, o recomendado ali, usar 2 colunas. E a gente pode ter a disposição em imagem e texto, texto e imagem. Isso muda. Aqui, ó, a gente já pode ver, ó, que o texto em cima, ou o texto embaixo, a imagem em cima, e aqui o texto em cima e a imagem embaixo. Então a gente pode colocar aqui o que a gente quiser, a gente pode deixar ele em lista, a gente pode também, diminuir a largura dele, né, para trazer aqui, por exemplo, mais coisas ao lado e tudo mais. Essa largura aqui a gente usa bastante quando a gente quer trazer componentes lado a lado, então são componentes diferentes. Eu quero trazer um alerta e um desse daqui, eu consigo deixar os 2 em 50 centímetros, em 50% aqui e trazer eles lado a lado. Consigo aqui de novo trazer mais um componente aqui, trazendo ele lado a lado aqui, eu consigo deixar todos lado a lado. Então, como a gente pode ver, isso a gente consegue organizar ali na parte de estilo. Então, vou deixar ele aqui em 100%. A gente pode excluir, né, o argumento, trazendo um só. E esse aqui é o nosso componente. Ele é bem simples, é texto e imagem e ele tem essa caixinha em volta. Essa é a única diferente de a diferença entre um componente de texto e um componente de argumento, né? Um componente de texto você poderia colocar uma imagem em cima e embaixo, do jeito que você quiser também, trazendo o componente de imagem. Já no componente de áudio, a gente tem aqui o vários, vários estilos, né. Então a gente pode trazer o nome aqui, vai trazer o nomezinho aqui, escrito teste. A gente pode selecionar uma imagem para alterar aqui no nosso perfil. A gente também pode trazer no modelo de Instagram e no modelo escuro de cada um desses modelos que a gente tem de WhatsApp e Instagram. A gente pode reduzir ele também, não fica tão legal, mas a gente pode diminuir um pouquinho ele, centralizando, aumentando e tudo mais. Se a gente diminuir, dá esse bugzinho, mas isso também é devido ao modelo que a gente construiu, não tem problema.
A gente pode diminuir ele um pouquinho, centralizar ao fim, centralizar no começo. Então esse é o nosso componente de, áudio. Depois você pode subir também o seu, áudio por aqui. Ele precisa ser MP3, não é uma necessidade ser MP3 ao mesmo tempo que é. Pelo motivo de, áudios .mp3 rodam em todos os dispositivos, todos os, Android, iOS, no Mac, no Windows, e em todos. Alguns, áudios que você pode subir aqui que não seja MP3, pode não funcionar muito bem em alguns dispositivos, atrapalhando ali, né, a usabilidade de alguns visitantes do seu site. Então, vamos para o próximo agora, que é o componente de botão. O componente de botão vai ser um dos mais utilizados aí por você, por todo o processo de criação de funil, né. A gente tem aqui o botão, a gente pode alterar o texto dele, a gente pode colocar ele para redirecionar. Aqui você, quando você altera para redirecionar, você abre o campo de URL, ou seja, se a pessoa clicar aqui, ela vai ser redirecionada para uma URL específica, ou seja, para o seu checkout, para o seu WhatsApp ou para qualquer outro, link que você quiser. E navegar entre as etapas, ele vai navegar entre as etapas que você tem aqui, ó. Vou até mostrar aqui 2, 3, 4, e quando a gente salva aqui, ele vai mostrar aqui, ó, navegar entre etapas. Se você deixar etapa seguinte, ele vai para 2, porque ele está na etapa 1. Se você alterar que ele quer que você manda para a etapa 4, ele vai pular a etapa 2 e a etapa 3 e vai enviar para 4. Então esse é o nosso componente de botão, ele é bem simples também, tem alguns estilos aqui que a gente pode aplicar, como esse verde, o vermelho, transparente, e também aqui, se você quer ele com algumas estilizações diferentes. Deixa eu colocar num verdezinho aqui para a gente ver, e vamos passar por cada um. No componente de animação, ele vai ficar piscando na opção de alto relevo, ele vai ter um relevozinho aqui embaixo, e quando você coloca fixo no rodapé, o que que acontece? Ele vai ficar fixo no seu rodapé. Eu vou colocar alguns componentes aqui, vou salvar para a gente ver como que vai ficar esse componente fixo no rodapé. Então quando a gente vem aqui, ele vai estar fixo no nosso rodapé. Então se você tiver mais componentes aqui para baixo, ele sempre vai ficar aqui à vista para o visitante. Então é um ótimo componente ali, uma ótima opção para você colocar caso queira que sempre seu botão sempre fique visível. Vamos lá, depois do botão, a gente vai ter o componente de captura. Esse componente de captura também é utilizado para coleta de dados, né, então fica bem interessante aqui. A gente pode alterar aqui o título, né, caso a gente queira nome, por exemplo. Aqui a gente pode alterar os tipos, né, temos e-mail, telefone e número, e algumas máscaras, que é de data, de decimal, telefone, para fazer a coleta correta ali do nosso dado que a gente quer do nosso cliente. Então a gente tem aqui, por exemplo, data, ele vai trazer uma máscara de data. O que que é uma máscara? Vou salvar aqui para ver, para vocês verem. É essa máscara aqui, ó. Ele já traz no preenchimento da máscara as barrinhas aqui separando dia, mês e ano, né. Então isso é uma máscara. Como que funciona uma máscara de telefone? A gente tem o telefone BR aqui, né, no caso do Brasil, então a gente vai salvar aqui e vai dar um play novamente, só para vocês verem. Ele já traz a parte do DVD e a parte da separação ali dos dígitos subsequentes ali dos telefones. Então a gente já tem aqui uma máscara também de telefone. Ah, do real, como que funciona? Vai trazer o cifrão do dólar, vai trazer o cifrão do dólar. Então a gente tem algumas máscaras que você pode utilizar aqui, que vai ser interessante para você, fazer a coleta dos dados ali, facilitar o preenchimento do seu visitante. No próximo aqui a gente tem o carrossel. O carrossel é um componente de imagem que a gente pode trazer uma descrição, a gente pode trazer as imagens aqui, e ela vai ficar passando, caso a gente queira, de forma automática, caso a gente queira que mostre a paginação. E aqui no estilo a gente tem algumas coisas, se a gente quer com borda, sem borda ou qualquer coisa do tipo. A gente pode adicionar quantas imagens a gente quiser nesse carrossel, que ele vai ficar rodando ali, né, mostrando algumas imagens que a gente selecionar. No componente de cartesiano,
esse é o componente que a gente pode usar para objetivos, né? Quero chegar de um ponto X para um ponto Y. Posso utilizar também para um componente, por exemplo, de IMC, que a gente também tem um tutorial aqui dentro do canal. Você pode, por exemplo, trazer o IMC da pessoa de forma dinâmica aqui dentro desse componente. Aí você tem alguns estilos. Você quer mostrar o eixo X, o eixo Y, você não quer mostrar nada. Isso aqui, ó, é tudo fundinho ali, ó. No caso, as linhas, né? Não quero mostrar nada, quero mostrar só uma linha. Quero que vai do verde para o vermelho, quero só vermelho, ou quero só de sucesso, ou quero só algo de atenção. Então a gente tem algumas cores também desse componente e também a componente do tema. Então esse também é um componente muito legal para você trazer aí na visibilidade do seu produto, para exemplificar algum ponto que você queira dentro do seu produto. É um componente bem interessante. Os depoimentos, a gente pode trazer eles em forma de lista, slide ou grade. Grade é um do lado do outro, lista é quase a mesma coisa ali que a gente tem no nosso componente de carrossel. Se você deixar dessa maneira, eles vão ficar passando. Você pode adicionar mais componentes, se você quiser, mais depoimentos. Colocar aqui as estrelinhas, né? A gente recomenda colocar de 1 a 5, né? Para ficar aparecendo certinho ali, para simular certinho os depoimentos. Ou você pode até mesmo trazer depoimentos reais de algum outro lugar que você tenha, colocar eles aqui mesmo, vai deixar mais, seu produto com mais autoridade ainda. Vamos ver aqui, depois dos depoimentos temos os espaços. Ele é um componente simples, ele tem aqui algumas, medidas, né, pequenininho, um pouquinho maiorzinho, o grande e o extra grande. Ele não tem muitos estilos, né, porque é só um espaçamento entre uma seção e outra do seu funil. Os gráficos, eles são aqui em porcentagens ou circular. Você pode aqui colocar a quantidade de número que você quer, né, mas não tem problema, né, a partir de 100% ele vai preencher inteiro. Isso é em porcentagem. E aqui também a cor, né, que você pode colocar a cor do tema, algumas outras cores. Opa. Que ele vai mudar ali também. A gente tem a opção de em lista e também colunas. Recomendo também deixar em 2 colunas, mais que isso fica meio chato de ver, fica meio ruim de ver no mobile. Então, e aqui também, né, alterando gráfico, legenda e gráfico, trazendo o texto em cima ou um texto embaixo. Vamos lá. O próximo vai ser o imagem. Tranquilo, né? A gente pode trazer uma imagem via upload, via URL ou simplesmente usar um emoji. Uma dica aí para quem quer usar emoji é Windows ponto. O Windows ponto final, você abre a sua aba de emojis do próprio console aí do seu computador ou do seu MacBook ou de alguma outra coisa do tipo. Você já abre aqui, não precisa ir em site, copiar emoji nem nada. É uma dica aí para vocês. Então, essa de imagem é bem simples, a gente não tem muitas estilizações na imagem, porque ela é bem simples, a gente tem os tamanhos aqui, a gente tem a exibição, né, que pode mostrar quantos segundos, isso tem em todos os componentes, essa parte de exibição. Então a gente pode configurar para mostrar essa imagem após 10 segundos de carregamento da página. Então a gente tem isso em todos os nossos componentes, essa parte de exibição. O próximo é o load. O loading é um componente importante ali para você, se quiser fazer uma simulação de página, né, se você estamos carregando as suas informações, estamos carregando as informações para te mostrar seu produto personalizado, alguma coisa do tipo. Ele tem a função de redirecionamento e de navegação entre as etapas. Esse tipo de navegação aqui, onde você muda, redirecionar, você pode redirecionar para uma URL específica, direto para o seu checkout, se você quiser, ou ele navegar entre as etapas, e também a opção de não redirecionar. Então ele vai ficar só simulando ali, ele vai carregar do 0 ao 100% e ele não vai redirecionar. Você pode mudar alguns textos nele, e aqui me carregando, como se fosse carregando ali, né, você pode tirar o título, pode tirar a barra de progresso, mas se eu só carregar, e definir o tempo, né, que ele carrega. Você pode colocar 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos, e com quantos que ele começa, né, o quanto de porcentagem aqui que ele começa, por exemplo. Então,
Esse é o componente de loading. Vamos agora para o componente de nível. O componente de nível é mais para você simular ali uma porcentagem, por exemplo, que o visitante alcançou de alguma coisa. É um componente ali que vai de 0 a 100%, também diferente do loading, né? Esse aqui ele é fixo, então ele não vai carregar. Então ele vai de 0 a 100%. Se você tentar colocar mais, ele vai dar uma bugadinha. Então de 0 a 100%, ele vai carregar 100%, 98%, ó, ele vai carregar quase no finalzinho. Você pode usar um texto de indicação, né, você pode vir aqui, ó, você, e atingiu 34% do esperado. Pode usar uma legenda, pode alterar aqui o texto de cima e pode alterar o título principal. Tem aqui mostrar medidor, tem mostrar o progresso, você pode tirar, colocar e também algumas coisas aqui, como mostrar traços, vai mostrar em tracinhos, ou cores, né? Se ele vai do verde para o vermelho, do vermelho para o verde, se é um informativo, se é algo mais relacionado a sucesso, de atenção, tem essas cores que a gente escolheu esses nomezinhos aqui, mas é algo mais intuitivo para você, assimilar ali, né, ao componente de nível. Vamos para o próximo componente, é o componente de notificação. Então, nesse componente, eu posso trazer vários deles, simulando várias coisas. Ele é um pop-up que abre na página. Então, eu vou até mostrar esse para vocês, porque ele é um componente novo. Então, atenção, Ana comprou via cartão e ele vai aparecer após ele vai ter uma duração de 2 segundos na tela, ele vai aparecer aqui, ó, no eu vou deixar no original mesmo, vai ter 5 segundos de duração, vai. E aqui eu vou salvar pra gente ver como que ele aparece. Quando carrega a página, nada, ele apareceu aqui, se tiver componentes embaixo, ele vai aparecer, na verdade, aqui em cima, é porque a gente não tinha componentes na tela. Mas ele vai aparecer como se fosse um pop-up e vai simular ali uma compra, por exemplo, alguma coisa que você mexa com a ansiedade do visitante, né, mexendo ali com esse senso de escassez de que os produtos estão sendo vendidos, o que as pessoas estão comprando, para você simular exatamente isso. Vamos agora para o próximo componente, depois de notificações, é o principal componente do nosso funil, que é os opções. A gente não pode, por exemplo, trazer esse componente aqui e duplicar ele, porque isso vai fazer com que a gente tenha 3 componentes de opção com várias alternativas dentro. Isso pode causar um conflito, vou até mostrar aqui para vocês. Todos eles estão como seleção obrigatória. Então, quando a gente salva aqui, eles estão com seleção obrigatória, ou seja, para eu avançar uma etapa, eu tenho que selecionar obrigatoriamente algum desses 2, que é esses 2 componentes, algum desses 2 aqui e algum desses 2 aqui. Então, na hora que eu clicar aqui, ele vai redirecionar, sendo que o correto a se fazer é basicamente isso daqui, ó. Então, a gente tem essas opções, a gente vai criar todas as alternativas que a gente quer de opções dentro deles. O que que muda? Quando a gente salvar aqui e dar o play, é que se eu selecionar qualquer alternativa aqui dentro, eu vou avançar a minha etapa. Então, o correto a se fazer é sempre colocar todas as alternativas dentro do mesmo componente de opção. A não ser que você queira separar. Aí você tem, por exemplo, algo que você queira que a pessoa escolha obrigatoriamente em situações diferentes. Vou te dar um exemplo aqui. Então, eu tenho um texto, é, o, opa, o que você comeu no almoço, e aí você tem as alternativas, e aqui você tem o que você comeu na janta. Então aqui o que você tem que comer na janta, aí sim, você pode trazer aqui, são 2 escolhas diferentes que o visitante quer fazer, e aqui a gente vai ver também algumas opções de layout. Então a gente tem os itens espalhados, que eu acho muito interessante, para a gente trazer em 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Deixa eu só apagar aqui, salvar. Os itens espalhados é porque eles têm aqui o nome muito comprido, então vamos supor que seja alguns itens assim, outros assim, outros assim, outros assim, outros assim. Aí quando a gente usa os itens espalhados,
eles ficam realmente espalhados aqui, trazendo uma certa organização, mas só que é um estilinho diferente ali de exibição dos nossos componentes. Então, essas seriam as opções que a gente tem aqui, né, dentro de opções. Cada opção, ela pode redirecionar para uma etapa específica, ou você pode colocar pontos ou valores nela. Sobre pontos e valores, a gente vai ter um tutorial separado para isso, mas basicamente, quando você, define pontos, você pode fazer cálculos, exibir, resultados personalizados de acordo com o que a pessoa votou aqui, enviar ela para uma etapa específica de acordo com o que ela selecionou em cada etapa anterior. Os valores, é para você comparar os textos. Quando você não coloca nada em valor, ele considera o texto daqui dessa imagem. Serve para você fazer regras de exibição usando aqui o contém, quando você utiliza o valor no componente de opção. Então, isso daqui vai ser um tutorial à parte. É um componente mais complexo que a gente tem, é um componente que você vai usar por todo o seu funil. Então, esse daqui é o componente de opção. Vamos agora para outros componentes. Depois do componente de opção, a gente tem o peso. É a mesma coisa do altura. A gente tem em libras e a gente tem em quilos. Os estilos do mesmo jeito, a exibição do mesmo jeito, a régua em forma de input ou de régua, né? E se ele é um campo obrigatório ou não. Então, a gente também tem esse componente. Vamos para o próximo componente, que é o componente de preço. O componente de preço é um componente bem legal, que dá para a gente fazer várias coisas, né? As promoções, os nossos planos de assinatura. Então, se eu quero, por exemplo, só esse daqui, ele pode ser de forma ilustrativa ou ele pode redirecionar direto para uma URL. Ou seja, se ele clicar aqui, ele já vai redirecionar ao clicar, né? Eu posso habilitar um checkbox nele. Então, se a gente salvar aqui só para ver como é que ficou. Se eu clicar nele, eu vou ser redirecionado para o Google. Então, isso é bem legal. E se eu quiser fazer um sisteminha de planos, eu posso vir aqui, duplicar eles, colocar os planos aqui, né? Esse aqui vai ser 239,90. Os outros vão ser... Esse aqui vai ser o 29,90. Então, aqui eu posso definir qual que é o principal, né? Esse aqui, ó, mais popular. Vai trazer essa faixinha em cima dele. Eu vou trazer todos eles como redirecionar. E aqui eu posso já salvar que eu vou ter um sisteminha de planos. Então, qualquer um deles que eu clicar, eu vou redirecionar para o link que eu coloquei neles. Então, cliquei ali, ó, ele mostrou, redirecionou e já tá tudo certo. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, salvei aqui, e eu quero redirecionar somente se ele clicou num botão. Eu posso fazer isso também. Deixa eu pegar o componente de botão e colocar aqui, ó, pagar agora. Quando você fizer isso e selecionar aqui, ó, você vai tirar o redirecionar ao clicar de todos eles. Retirou de todos eles, né, tudo certinho. Eles estão com IDs diferentes. Tinha dado um bugzinho ali, mas eu acho que era porque estava com o ID igual. Salvei aqui, dei o play. Agora... Ah, tá. Só um segundo. É porque eu acho que já tá... Espera aí, deixa eu corrigir isso aqui.
Ah, tá. Entendi. Então, teve um bugzinho aqui, na verdade não é um bugzinho, eu nem sabia disso também. Eh, Quando a gente coloca links iguais, eles vão ficar selecionados. Então a gente precisa aqui, ó, Google 1 já é um plano diferente do Google 2 e aqui um diferente do Google 3. Então, quando a gente tem links diferentes, eles não vão ficar marcados, que era o bugzinho que eu tinha comentado. Isso também é novo na plataforma, então, como a gente implementou agora, estamos descobrindo aqui ao vivo agora com vocês também que o link não pode ser igual, senão ele vai trazer todos marcados. Então, eu salvei e agora a gente pode ver como que funciona. Se eu clicar aqui agora, ele não vai redirecionar, apenas se eu clicar no botão. Então, ó, esse daqui, qual que é o link dele? Esse aqui, ele é o Google 3, esse aqui é o Google 2 e esse aqui é o Google 1. Então, se eu selecionar aqui, ó, esse seria o Google 1. Então, quando a gente redirecionar, a gente vai pro Google 1. Se a gente voltar, escolher o Google 2, a gente vai apagar agora, a gente vai para o Google 2, ou seja, para você trazer, links diferentes aqui na hora do pagamento. Se trazer igual, vai acontecer igual aconteceu comigo aqui, o bugzinho, e a gente vai ficar ali com tudo marcado nas opções dos planos, né. Então vamos agora para o próximo componente, que é o componente de script. O componente de script é algo um pouco mais complexo. Por quê? Porque exige um pouco de conhecimento da parte do usuário. Aqui eu posso trazer HTML, eu posso trazer CSS, eu posso trazer JavaScript, desde que eu tenha conhecimento. Então, aqui é um console log, isso retorna uma mensagem no console. Não tem como eu mostrar o script, porque é algo que a gente não vai dar um suporte mais a fundo para o usuário, porque é um componente que a gente deixou para usuários um pouco mais avançados que queiram fazer uma estilização via CSS, que queiram implementar algum tipo de script, personalizado ou alguma coisa do tipo, mas não é algo que a gente dá totalmente suporte nisso por conta, que exige o conhecimento do usuário em utilizar. Uma coisa que eu posso falar para vocês é, o script ele não funciona no modo preview, então se eu testei o script aqui, vou aqui no play, ele não vai funcionar aqui se eu tiver com a URL de preview, ele só vai funcionar na URL de publicação, na URL publicada, sem o preview na URL. Então esse é o único requisito aí para funcionamento do nosso, componente de script. Vamos para o próximo aqui, é o componente de texto. Todos os componentes de texto, eles têm essa estilização aqui. Pode você trazer ali um heading, diminuir aqui, né, o tamanho do texto, aumentar o tamanho aqui, né, dos outros textos, destacar aqui com negrito, itálico e tudo mais, a gente tem toda a estilização aqui dentro. Pode adicionar um link aqui, né, no nosso editor. Então agora você pode trazer um link ali de políticas de privacidade, por exemplo. Então você tem uma página de política de privacidade. Você vem aqui, seleciona ela, coloca aqui o link e coloca o link ali, https link que eu tenho aqui .br. Então salvei aqui. Agora isso aqui é um link. Então se eu salvar aqui rapidinho e acessar aqui, a gente vai ter um link enviando ali, né, para o link que a gente colocou no editor. Então agora a gente também tem essa funcionalidade no nosso editor, né, a gente tem aqui o tamanho das letras e tudo mais, algumas cores que a gente pode, então a gente pode vir aqui e trocar a cor disso daqui, já vai mudar aqui. A gente pode vir trocar o fundo, a gente pode dar um destaque, e a gente pode fazer uma lista, a gente pode fazer tudo que a gente pode fazer com um editor normal ali do Word, alguma coisa assim, a gente pode fazer nesse editor aqui de texto. Então, esse foi o componente de texto, esse é o de timer. O timer, ele vai ficar aqui a quantidade em minutos. Então, se você quer que é um timer de 500 segundos, ele vai dar 8 minutos, né. Então, tipo, se eu colocar 100 segundos aqui, ele vai ter 1 minuto e 40. Então sempre coloca aí um tempinho aí de uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, para o seu visitante, ter aquela sensação de escassez, né. Então você pode trazer aqui o texto que você quiser também. Você pode colocar ali no estilo, se ele é informativo, se ele tem a função de sucesso, se ele tem de atenção,
Aqui na regra de exibição, você pode colocar ele para aparecer após, sei lá, 3 segundos. Então você colocou ele, vou até salvar aqui. Opa, salvei. Ele vai aparecer quando a gente tem alguma regra de exibição, geralmente fica um olhozinho aqui, né? Aqui, mas nesse caso não é uma regra de exibição, é um mostrar após. Então ele vai aparecer após 3 segundos e aí sim ele vai começar a contagem de 5 minutos. Então eu vou salvar. E agora após 3 segundos ali, vai aparecer o meu componente já contabilizando ali, né, o tempo, o timer. Após o componente de timer, temos o componente de vídeo. O componente de vídeo, ele é bem simples. A gente tem ali deixa eu até pegar um outro aqui para a gente testar. Eu vou pegar um vídeo aqui para a gente testar. Deixa eu ver. Então eu vou até dar uma dica a mais aqui, porque a gente vai ter, por exemplo, esse vídeo aqui, ele tá em shorts. Então se eu tentar pegar o embed dele, ele não vai funcionar. Ele vai trazer um embed todo errado aqui pra gente e não vai funcionar aqui no nosso vídeo. Ele vai trazer meio que erradinho aqui. Aí você vai vir aqui em padrão e você vai colocar mobile. Nisso ele vai exibir. Então, para você utilizar o componente de vídeo aqui na Enlead, você precisa trazer o iframe. E como que eu pego esse iframe? Aqui, nesse componente aqui, a gente vai vir com o botão direito e vai pegar o embed code. No VTurb, no Istia e outros componentes aí, e outros players de vídeo, você tem funções diferentes, você tem onde você pegar esse iframe em lugares diferentes. Lembrando que só funciona com iframe, então você precisa pegar o iframe e inserir aqui. Então, eu acho que eu passei por todos os componentes, todas as partes de estilização. O resto a gente pode ir conversando no nosso atendimento ali, caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum componente, mas acredito que a gente deu uma visão bem legal do que é cada componente e como funciona cada componente aqui na plataforma. E caso tiverem dúvidas, já sabem aqui, né, nosso novo atendimento, só falar com o atendente aqui ou tirar aqui algumas dúvidas técnicas nas nossas documentações. Muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa pode me chamar aí que a gente resolve. Tchau, tchau.